Lucas capítulo 22, nós vamos ler o verso 7 e depois do 14 até onde o Senhor nos conceder, amém? Lucas capítulo 22, verso 7, amém? Os irmãos acharam? Glórias a Deus. Vou estar lendo, peço que os irmãos meditem. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Agora o verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19. E tomando um pão, tendo dado graça, partiu e disse, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém, igreja? Os irmãos podem se assentar. Essa é uma palavra que constantemente nós lemos, né? Toda Santa Ceia nós trazemos à memória o sacrifício do Senhor e nós fazemos a leitura, algumas vezes em João, outras vezes no livro de 1 Coríntios, quando Paulo instrui a igreja, mas todos fazem referência à última ceia, né? E a primeira ceia, onde o Senhor Jesus ministra aos discípulos. Igreja, os irmãos sabem que a Santa Ceia, ela é a celebração mais importante para nós que somos cristãos, né? Ainda que muitas das vezes a gente acaba se esquecendo, muitas pessoas se esquecem do verdadeiro significado da Santa Ceia. Ela continua sendo a festividade, né? O ritual mais sagrado, mais elevado do cristianismo. Tanto que os irmãos percebem que num dia como hoje, de Santa Ceia, muitas pessoas faltam, e faltam deliberadamente, porque têm a consciência de que às vezes estão no pecado, né? Se sentem acusadas, se sentem constrangidas. Não que eu digo que isso aconteça com todos que não vieram, mas os irmãos sabem que há razões e razões, há motivos e motivos, mas nós sabemos que muitas das vezes é isso que acontece. Tamanha a importância da Santa Ceia nas nossas vidas. E aqui, irmãos, quando nós vamos e lemos aqui em Lucas 22, o verso 7, até então aqui discípulo dos apóstolos, né? Lucas, ele está descrevendo algo que os outros apóstolos, discípulos, eles não mencionam nas suas cartas, né? Mateus, Marcos, João, eles não citam isso, mas Lucas, ele faz a sua carta com uma espécie de uma tese, uma defesa, como se fosse, agora trazendo para os nossos dias, um TCC, né? Para quem faz uma faculdade. Ele fez questão de procurar testemunhas, porque muita coisa ele não viveu, mas ele conviveu com quem viveu. Não sei se os irmãos entendem. Ele não viveu em loco vendo aquilo que Jesus fez, mas ele conviveu com aqueles que estavam com Jesus. Tanto que Lucas foi discípulo de Paulo, né? Por algum tempo. Então ele sempre
escrevia com muito detalhe tudo que ele ouvia, tudo que falavam, tudo que contavam sobre a história. Tanto que Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui, irmãos, é uma passagem interessantíssima, quando o verso 7 diz: chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar, em algumas versões, sacrificar a Páscoa. Até então, para os judeus, uma das festas mais importantes que existia naquela época era a Páscoa, né? Porque eles traziam a memória de quando o povo foi liberto do Egito e o Senhor os conduziu perante o deserto. Mas o maior significado era do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, né? Que o anjo da morte passaria pelo Egito e Deus dá a direção de que aqueles, né, o povo chamado, escolhido, colocasse nos umbrais da sua porta o sangue do Cordeiro. Aí esse Cordeiro, ele tinha uma especificação, a gente não vai entrar em detalhe, mas a festa da Páscoa até então era para recordar este momento. Então sempre era primeiro oferecido sacrifício, para depois vir a festa dos pães ázimos, que era a festa dos pães, onde o povo agradecia ao Senhor, né, pelo livramento, agradecia ao Senhor pela vida, pelo dom, pelo milagre da vida, por ter escapado da morte. Então era uma tradição. E Lucas faz questão de descrever isso na passagem, né, na carta que ele escreve. Mas, irmãos, o mais legal de toda a tradição é que tudo sempre apontou para Jesus. O sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. O que eram os umbrais da porta? Era madeiro. O sangue no madeiro que redimiria, né, aqueles escolhidos do pecado, já apontava para Jesus. E aqui nós chegamos então à festa dos pães ázimos. E Jesus vai e ministra a última ceia. Só que por ritual, por costumes da época, sempre era ministrado primeiro, era feito o sacrifício. Ou seja, primeiro era tomado o vinho e depois o corpo, né? Porque o corpo até então era representado por um pão, ainda não havia corpo. Então Jesus, nessa santa ceia, ele chega e exclama para os discípulos, né? Jesus inverte a sequência e ele faz um pacto. Ele diz aqui no verso 18: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ou seja, ele sabia que ele iria ao Pai, ele cumpriria sua missão. Então pela última vez ele participaria do sangue. E o corpo era ele mesmo. Por isso Jesus inverte essa sequência, né? Para eles ali, talvez naquele momento ninguém estava entendendo nada. Mas os irmãos podem perguntar para mim: mas pastor Max, o que isso tem a ver com a nossa Santa Ceia? Pois bem, irmãos, aí que está o propósito da Santa Ceia. Talvez muitos de nós estão hoje aqui, estamos sem entender qual o verdadeiro propósito do corpo e do sangue de Cristo, o que isso representa para as nossas vidas. E Paulo disse, né, na carta aos Coríntios: quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Aí muitos de nós devem pensar: hoje eu não vou ao culto, eu não vou tomar a Santa Ceia, porque eu briguei com meu esposo, porque eu discuti com meu irmão, com meu filho, e acha que isso é um motivo para não tomar a Santa Ceia. Isso, irmão, é não discernir o corpo. Você não entendeu o real significado do corpo e do sangue de Cristo. E eu vim trazer, irmãos, eu queria trazer de forma bem didática para os irmãos. O tempo é um pouquinho corrido, mas eu queria trazer para os irmãos alguns propósitos da Santa Ceia.
E o primeiro propósito da Santa Ceia é trazer à memória o sacrifício de Cristo. Toda vez que nós preparamos a mesa, preparamos o suco, os pães sem fermentos que representam o pão asmo, né, da época, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trazendo à nossa memória o sacrifício do Senhor. E isso, irmãos, faz com que nós não caímos no luto. Porque muitos de nós aqui com certeza já passaram pelo luto, ou outros estão passando. E os irmãos sabem que o luto é algo que vem, ele nos aflige fortemente por um tempo. A gente sente, a gente chora, a gente não quer falar com ninguém, a gente se isola. Mas com o tempo ele vai passando, o luto vai passando e a gente vai... O coração vai se acalmando, a gente vai tendo aquelas lembranças e acaba ficando somente na saudade, né? É algo que fica muito mais leve. Mas com o Senhor, com o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz, nós nunca deveremos entrar nessa saudade apenas. Nós precisamos, nós necessitamos trazer à memória, a cada mês, a cada culto de Santa Ceia, é como se fosse hoje, o dia que o nosso Mestre sangrou naquela cruz. É como se fosse hoje à tarde, e nós estamos aqui agora, fazendo esse memorial por aquele que um dia esteve entre nós, mas partiu para a glória, e disse: eu vou, mas vou vos preparar-vos lugar. Aleluia. Não esqueça, igreja, do sacrifício do Senhor. Que hoje você não venha esquecer do sacrifício do Senhor. O que nos trouxe aqui nessa noite. Na hora de pecar, irmão, na hora de fazer algo que aos olhos do Senhor é condenável, lembre-se do sacrifício do Senhor. Eu tenho certeza que aquele ímpeto, aquela vontade, aquela ansiedade vai passar. Porque nós não merecíamos, igreja. Nós não merecíamos. Aleluia. O segundo propósito da Santa Ceia, qual é? O segundo propósito: reafirmar a minha aliança com o noivo. Nós somos igreja, e a igreja é representada todo o tempo na Bíblia como noiva do Cordeiro. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Eu fui preparar a palavra do Senhor e ali eu caí numa mensagem do pastor, eu não vou lembrar o nome dele agora, Josué Brandão, alguma coisa assim. E ele trouxe uma alusão que eu achei maravilhosa, e eu queria compartilhar com a igreja. Que há uma tradição no povo judeu, que quando uma noiva ela é escolhida em casamento, o noivo ele tem a obrigação de providenciar uma medalha àquela noiva. E depois eu fui ler, irmãos, pesquisem, isso era tradição judaica. O noivo ele tinha que providenciar uma medalha para aqueles mais abastados, mais ricos, medalha de ouro, ou medalha de prata, medalha de bronze, e aí por aí vai, né? Até chegar aos mais simples, que faziam uma medalha de madeira. E era dada àquela noiva que foi prometida a ele em casamento. E essa noiva começava a usar esse adorno, essa medalha escrita: propriedade de fulano, na tradição. E o noivo ele ia, parece um pouco machista isso, né? Mas era a tradição judaica, irmãos, pelo amor de Deus. Não é, mas os irmãos vão entender. O noivo ele ia, e o maior compromisso do noivo até então, até a chegada do casamento, era preparar a casa onde os noivos viriam morar. Quem é espiritual já está entendendo. O noivo ele ia, por mais riqueza que o noivo tivesse, era uma tradição, ele tinha que estar envolvido na construção da sua casa, onde ele moraria com a sua família, a sua esposa, os seus filhos. E sabe o mais interessante, irmãos? Que todo noivo,
ele tinha o seu amigo fiel. E o noivo direcionava esse amigo a estar conduzindo toda e qualquer necessidade da noiva enquanto ele estivesse fora, construindo a sua casa. Ou seja, o amigo do noivo, aquele chegado, o mais chegado, ele era constituído, ele era escalado, ele era convocado a ser o guardião da noiva. E todas as vezes que um amigo do noivo ia visitar a noiva, o noivo providenciava presentes, providenciava joias, providenciava adornos para agradar a sua noiva. E então o noivo, ele ia em comitiva a visitar a noiva, e quando ele chegava, a noiva tinha o papel de preparar um banquete para esse amigo, porque através desse banquete a noiva provaria os seus dotes culinários, né? É através desse banquete que ela provaria: olha, eu estou ansiosa pelo meu amado, eu estou ansiosa em casar, eu estou me preparando, eu estou dando o meu melhor, eu estou aprendendo. Então a noiva apresenta esse banquete ao noivo, ao amigo do noivo, perdão, e o amigo do noivo então entrega os presentes que o noivo encaminhou, as joias, os perfumes, os adornos, e ali ele parte em retorno. Porque naquela época não existia e-mail, WhatsApp, telefone, não tinha isso, irmãos. Era tudo muito longo, era tudo muito distante. Então esse amigo do noivo, ele era responsável em levar essa mensagem e falar para o noivo: olha, sua noiva está preparada, ela preparou um banquete maravilhoso para mim, ela disse que não vê a hora de te encontrar, ela disse que não vê a hora de se casar com você. Eu fui recebido numa casa maravilhosa, eu fui recebido numa casa onde o perfume exalava. Irmãos, sabe o que isso representa? Os irmãos podem dizer nessa noite quem é o amigo do noivo? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele passa a visitar a noiva que somos nós. E quando ele encontra uma mesa adornada, cuidada, uma igreja cuidada, às vezes os irmãos não entendem quando nós começamos a fazer algo para o Senhor, e nós fazemos com amor, nós fazemos com carinho, nós damos o nosso melhor, nós queremos o melhor instrumento, a melhor iluminação, o adorno da nossa igreja. Muitos acham que isso é para se aparecer, mas não, nós somos noiva do Cordeiro. Nós queremos agradar ao nosso noivo, nós queremos dar o nosso melhor a Ele. E um amigo vem nos visitar, o Espírito Santo de Deus, Ele vem nos visitar e nos traz, irmãos, os presentes, as joias. O que são as joias, Max? As joias são os frutos do Espírito: paz, mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio. Você tem usado os presentes que o amigo do noivo tem trazido a você? Oh, aleluia! Você tem se adornado pelos presentes que o noivo tem enviado a você? Como o amigo do noivo tem encontrado a sua mesa posta? Você tem preparado o melhor alimento que você tem na sua casa? Você tem dado a sua melhor adoração? Você tem colocado a melhor roupa espiritual? Você tem se relacionado com o amigo do noivo, ou o noivo está enviando ele para te sondar, te visitar? Ele está te encontrando de qualquer maneira. Uma noiva desleixada, uma noiva que não se cuida, uma noiva que não prepara o melhor. Eu creio, irmãos, aqui na Arca da Aliança, Cidade Nova, nós somos uma noiva cuidadosa com o nosso noivo. Nós somos uma noiva que o espera, o aguarda, ainda que numa casa simples, humilde. Mas nós damos o nosso melhor ao amigo do noivo. Nós queremos que ele chegue ao nosso noivo e diga: olha, ali no Cidade Nova existe uma igreja, existe uma noiva pequenininha, simples, mas que quando eu entrei eu fui recebido com um amor tão grande, um carinho, um cuidado, um banquete maravilhoso. Oh,
Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Os irmãos entenderam nessa noite, irmãos, a alusão dessa tradição. O noivo é Jesus, a noiva somos nós, o amigo é o Espírito Santo. Eu fiquei maravilhado quando eu vi essa comparação de tradição. E nós sabemos que o nosso mestre, em tudo que ele pregava, ele sempre usava os exemplos da época, os exemplos da tradição judaica, para que o povo entendesse e compreendesse o que ele estava fazendo. Por isso que quando ele diz, eu vou para o meu pai preparar-vos lugar, ou seja, o noivo está indo construir. Ele não precisava ter morrido naquela cruz, ele não precisava ter sangrado naquele madeiro, mas ele fez por amor a mim e a você. Aleluia, aleluia. Os irmãos entendem, irmãos, agora por que nós não podemos deixar de tomar a Santa Ceia. A partir do momento que você deixa de lado um compromisso desse com o nosso Senhor, com o nosso noivo, nós estamos negligenciando aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Nós somos noiva escolhida, chamada, adornada para Ele. Nós não queremos nem sequer participar de um banquete. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que aqueles que estão aqui nessa noite vieram, se arrumaram, se prepararam, colocaram a sua melhor roupa para estar aqui agora participando desse banquete maravilhoso, fazendo esse memorial e dizendo ao Senhor: Pai, aqui estou eu, noivo. Nós estamos aqui como igreja, sua noiva amada, estamos te esperando, te aguardando. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, irmãos, eu preciso andar. O terceiro propósito da Santa Ceia: afirmar a minha comunhão com o corpo de Cristo. Aqui pega um pouquinho, né? Afirmar a minha comunhão com o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, igreja. A igreja, ela não é uma organização. A igreja, ela é um organismo vivo, pulsante, onde cada um de nós temos uma parte importantíssima dentro desse corpo. E nós dependemos, nós somos codependentes um do outro. Nós não podemos viver, irmão, separado, desgarrado do corpo. Um membro desgarrado do corpo, ele morre, ele apodrece, ele se esvai. E o maior exemplo disso, irmãos, é que nós dependemos um dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Eu preciso do pastor Pedro, o pastor Pedro precisa de mim. Isso é ser família, isso é corpo. E nós não podemos, irmãos, tomar a Santa Ceia em desacordo com o irmão. Nós não podemos tomar a Santa Ceia em inimizade com o nosso irmão. Muitas das vezes em uma inimizade dentro do nosso próprio lar. Tem casais que chegam para participar de uma Santa Ceia, saem de casa sem nem se falar. Às vezes estão há dias sem se falar. Isso é não discernir o corpo do Senhor. Isso sim é tomar uma Santa Ceia de forma indigna, indignamente. Isso sim é comer e beber para a sua própria condenação. Os irmãos entendem a gravidade e a importância do conserto, a importância de sair do lar de todo momento, não só no dia da ceia, tá? Pelo amor de Deus. Em todo tempo nós precisamos estar unidos. Em todo tempo nós precisamos estar ligados. Aleluia. Não há espaço, irmãos, quando nós estamos unidos, não há espaço para ódio, não há espaço para inveja, não há espaço para inimizade.
para ciúme. Quando nós estamos no mesmo propósito, unidos numa mesma sintonia, e eu louvo ao Senhor por isso, porque nós passamos por um momento de unidade recentemente da nossa igreja, no aniversário de um ano. Nós ficamos maravilhados com a união que foi, dos irmãos se ajudando, cada um no seu espacinho, irmãos. Cada um no seu espacinho. Pode ter certeza que você, até a oferta que você deposita na salva, até o dízimo que você oferece ao Senhor, isso você está sendo parte, você está sendo coparticipante de tudo que a obra do Senhor faz. E foi maravilhoso ver isso com a igreja, os irmãos se ajudando, os irmãos, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, irmão Marcos, Matamisa está precisando de ajuda nisso, aquilo. Isso é ser unidade, isso é ser o corpo. É maravilhoso quando nós congregamos num lugar onde as pessoas se veem nas outras. Tipo, se eu não ajudar o meu irmão nisso, poxa, eu vou sobrecarregá-lo, eu vou aumentar o fardo sobre ele. E quando isso só acontece, igreja, quando nós estamos numa visão de unidade, de um só corpo, uma só igreja, uma só noiva do Cordeiro. Aleluias. Quarto propósito da Santa Ceia: revelar a minha paixão pela cruz de Cristo. Revelar a minha paixão. Você é apaixonado por Jesus? Aleluias. O Senhor Jesus disse na sua palavra: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Quem aqui tem a certeza da sua salvação? Eu tenho certeza da minha salvação. Eu fui chamado, escolhido, separado pelo Senhor, independente da circunstância. Igreja, aprenda isso. Não se sinta culpado. Mas eu não sei se morrer agora. O irmão está fazendo o que aqui? Você está fazendo o que aqui nessa noite, se você não tem certeza para onde você vai? Você está fazendo da casa do Senhor uma aposta, um bet? Eu vou apostar aqui, acho que hoje eu vou para o céu, hein? Está pagando 4 vezes mais. Você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza de onde você vai. Quando alguém perguntar para os irmãos: você é crente, você tem certeza da sua salvação? Fala: eu tenho certeza da minha salvação, porque há um Deus que morreu por mim naquela cruz, e Ele levou sobre Ele todos os meus pecados. Eu espero em Deus que na próxima vez que eu perguntar, a igreja toda levante a mão, sem medo. Amém? Não vai ser hoje. Meus irmãos, fiquem espertos. Quando alguém perguntar: você está pronto? Você tem certeza da sua salvação? Fale que sim. Não deixe o inimigo soprar no seu ouvido não, que você sabe, você anda meio, que aquele dia lá você fez isso, você falou mal do seu irmão. Vá de reto, Satanás. Eu fui chamado, escolhido, separado pelo meu Senhor. E aqueles que responderam, assim como eu tenho certeza da minha salvação. Por que o Senhor nos deixou aqui ainda? Por que o Senhor ainda não nos levou, já que nós somos salvos? Aí entra, irmãos, o quinto propósito, na verdade o sexto, que é fazer a menção da vinda dele. O Senhor, Ele aguarda, Ele espera que nós anunciemos a sua vinda. Nós estamos aqui para propagar o Evangelho. Nós fomos salvos, sim. Eu tenho certeza da minha salvação? Tenho sim. Então por que você está aqui ainda? Deus não te levou? Porque eu preciso pregar o Evangelho dele. Eu preciso ser testemunha lá no meu serviço. Eu preciso ser testemunho no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança. Eu preciso anunciar que o Senhor cura, liberta, transforma.
Eu tenho que usar o meu Instagram para falar do amor de Deus, não só para vender imóvel, pastor Márcio. Vigia, pelo amor de Deus. Serve para nós também, igreja. O que você tem usado de ferramenta, de estratégia para anunciar a vinda do Senhor? Sobre o que você é conhecido, onde você frequenta? Você tem constrangido as pessoas nos lugares que você chega? Constrangendo por amor de Cristo, tá? Não por ignorância, não por qualquer outra coisa. Eu digo constranger quando você chega num lugar, a piadinha para. Quando você chega num lugar, a fofoca para. O propósito da conversa muda, porque as pessoas falam: olha, ali chegou um verdadeiro cristão. Ali chegou um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha, vigia nas brincadeiras aí, ó. Fulano tá aqui. Ó, o Bruno chegou. Ó, o Davi chegou aí, ó. Toma cuidado com as brincadeiras que vocês estão fazendo. Você tem constrangido as pessoas por onde vocês estão passando? Por onde nós estamos passando? Nós temos anunciado a vinda do Senhor. É para isso que Ele ainda nos deixou aqui, irmão. Senão nós já tinha de arrasta para cima já, né? Como diz o ditado, né, Ian? Aleluia. E o último propósito, irmãos, da Santa Ceia, o propósito da cura espiritual. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Parece clichê falar isso, mas verdadeiramente nós não sabemos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o nosso Deus sabe. Ele sabe se você está precisando de uma cura. A palavra de Deus diz, eu não vou conseguir falar sobre isso, meu Deus. Eu queria muito falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que lá em Números, no capítulo 9, verso 10, eu vou resumir para os irmãos. É quando os viajantes chegam no arraial, né, do povo de Israel ali. Eles estavam em viagem, haviam ido sepultar uns mortos e tal. E pelas leis da época, as leis judaicas, eles não poderiam participar do ritual, né, da Páscoa. Eles não poderiam pela impureza. Mas eles chegam até Moisés ali, eles chegam para entrar, e até então os levitas que ficavam ali falam: ei, mestre, olha, Moisés, eles querem participar do ritual, mas eles estão impuros, eles tocaram em gente morta, eles estão vindo de outra terra, eles foram peregrinar longe, por lei eles não podem participar. Aí Moisés chega e fala: eu vou me apresentar ao Senhor, e o Senhor vai nos dar uma direção. Porque realmente, irmãos, pela lei, eles não poderiam participar. Mas aí o Senhor vem, eu vou ler rapidinho. A palavra do Senhor é maravilhosa. Números capítulo 9, verso 10. Os irmãos depois leem com mais calma na sua casa. Números 9, verso 10. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém entre vós ou entre vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Isso foi o próprio Senhor dizendo a Moisés. Está liberado, deixa eles participarem. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, celebrarão com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo estatuto da Páscoa, a celebração. Agora, irmãos, se atente ao versículo 13. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Olha que forte, irmãos.
Aquele impuro que chega diante do Senhor, confessa o seu pecado, confessa a sua impureza, deixa diante do altar e sacrifica a sua vida, participa do corpo e do sangue. Esse tem legalidade pelo Senhor, foi aceito o seu sacrifício perante o Senhor. Não importa se você errou, você falhou, você discutiu, você sentiu ciúme, o Senhor, Ele te dá a oportunidade hoje, nos dá a oportunidade de participar do corpo e do sangue, e ser lavado, ser limpo. Mas e aquele que está limpo, ou que se acha limpo, está participando, está fazendo, é aquele fariseu, né, que fala, mas eu não maldigo ninguém, eu não blasfemo, eu não julgo, mas não veio participar. Teve a oportunidade de estar, de participar do corpo e do sangue, mas não quer, por qualquer motivo fútil, não quer participar. Aí a palavra do Senhor vem a nós, lá em João capítulo 15, quem lembra do tema do nosso aniversário? Só que tem uma parte em João 15 que fala: toda árvore que dá fruto, limpa, corta, poda, quem está dando fruto. Agora aquela árvore bonita, limpinha, bonitinha, mas que não está dando fruto nenhum, o que o lavrador faz? Corta fora. Então, irmãos, de nada adianta nós estamos aqui bonitinho, arrumadinho, venho 3 domingos, 3 quarta-feiras, chega na Santa Ceia, pum, não vou participar. Você está sendo negligente com aquilo que o Senhor Jesus o designou a fazer. Isso não sou eu quem fala, é a palavra de Deus que nos instrui. A Santa Ceia é alimento, irmãos. Nós não podemos ficar sem nos alimentar. A nossa alma não pode ficar sem se alimentar. A Santa Ceia é alimento para a nossa alma. Os irmãos entendem a importância disso. É por isso que nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, felizes nessa noite, com o coração regozijando de alegria. E eu creio que muitos estão sendo preparados pelo Senhor para estar aqui participando do corpo e do sangue. Eu sei que agora talvez o seu coração esteja ardendo, queimando. Isso é o Espírito Santo do Senhor te dizendo: chegou a hora, o momento é agora. Não vamos deixar para amanhã, igreja. Não vamos esperar estar perfeitos. Não vamos esperar estar brancos só para... Não, é agora. O Senhor, Ele precisa de nós, é agora. A seara é grande, poucos são ceifeiros. E o Senhor conta com os valentes, os adoradores, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu peço desculpas, irmãos, eu estou um pouquinho resfriado, mas eu espero que a igreja tenha recebido a mensagem do Senhor nessa noite. Que os irmãos tenham entendido qual o propósito da Santa Ceia nas nossas vidas. Nós somos noiva, adornada, preparada para o noivo, e nós vamos participar do banquete nessa noite. Eu creio que o amigo do noivo já está nesse lugar, ele está sondando os corações neste momento. Aleluias, amém, irmãos? Vamos colocar de pé nessa noite. Glórias a Deus. Nós vamos estar dando início à ministração da Santa Ceia. Glória a Deus. Eu queria convidar os diáconos, irmão